Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Meu nome é Camila. e hoje a gente vai iniciar mais um episódio do Tá no Gênio com o Dr. Dayan Siebra, abordando principalmente sobre a medicina ortomolecular e as cirurgias vasculares relacionadas a problemas genéticos. E também vamos trazer um quadro novo sobre mito ou verdade em relação à alimentação. Dr. Dayan, e o que levou você a escolher essa área de atuação? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite para cá, né? Estou muito feliz, muito honrado e muito orgulhoso de ver duas jovens estudantes de medicina, né? E fazendo um trabalho tão moderno e tão à frente de todos. Enquanto muita gente está já formado, enquanto médico formado, se treme quando vê o microfone, então vocês duas aqui, estudantes de uma nova geração, então parabéns. Nossa, Obrigada. Eu também estou muito feliz de receber aqui o senhor. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Nossa. Obrigado e contem comigo, viu, para alavancar esse projeto. Participar nas minhas redes sociais, já convido de antemão vocês para irem no meu Instagram, divulgar o trabalho de vocês, a gente tem muita coisa para conversar ainda. Mas o que me levou a ser médico foram várias coisas. A primeira delas, quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de ajudar as pessoas do sítio. Eu nasci num sítio, me criei num sítio na cidade do Crato, Ceará, num pé de serra. E ali eu via minha mãe ajudando essas pessoas mais carentes, dando chazinho, dando remédio, às vezes dando até Rivotril também, remédio controlado. E aí ela, todo mundo que adoecia lá em casa, Gorete, o nome dela, Gorete, tem remédio para isso, ela ajeitava, né? Então ela sonhava em ser médica, não pôde ser por questões pessoais, e me incentivou a ser médico e a ajudar a população mais pobre. Além disso, eu não sei se vocês já viram matando algum bicho, porco, carneiro no interior, eu assistia muito ao que a gente chamava de matança de animal. Meus tios matavam porco, matavam e iam tirar os pedaços da carne. E ali eu assistia e achava interessante aquela forma de cortar as carnes, distribuir e ver o corpo do animal. Então eu lembro que meu tio matava um porco, eu ia depois, criança, mexer no coração, olhar como era. Então os órgãos do corpo eu achava muito legal e eu pensava, eu quero ser cirurgião. Então desde criança eu queria ser cirurgião. Além disso, o único tio que tinha dinheiro na família era um tio médico. Então minha mãe dizia, ó, estude e seja médico igual aquele seu tio ali, porque era a única chance que eu via na minha cabeça naquela época, só estudando e sendo médico eu podia ter uma vida diferente. O que era uma vida diferente para mim? Não era ser muito rico, não. Era poder ir no supermercado sem fazer conta, sem levar a máquina de calcular. Porque antigamente eu ia assim para o supermercado. Cada coisa que eu pegava, eu botava na calculadora para ver se ia dar conta no final. Era poder ir para um restaurante, era poder... Não era nem grandes sonhos, não tinha sonho de ter carro importado, não era só ter carro. E aí foi por essas três coisas: ajudar as pessoas, mexer no corpo humano e ter uma boa condição financeira. Né? Certo. E como foi a sua jornada como médico, desde a faculdade de medicina até a sua área de atuação atual? A faculdade de medicina foi, a princípio, uma grande decepção para mim, né? Porque eu imaginava... O que é que eu imaginava como médico, como estudante de medicina? Que eu ia chegar e ia visualizar primeiro aquelas bancadas de médicos, de estudantes, discutindo os casos clínicos, e o básico não é isso que a gente vê, pelo menos na minha época. A gente começou estudando boneco, planos anatômicos, e eu imaginava que tivesse mais romantismo e mais glamour na medicina, estudando casos clínicos. Hoje vocês já têm um currículo diferente, já, né, no básico, eu imagino, mas a gente estudava parasitologia, era só os bichos. Quantas patas tem uma pulga, quantas patas tem um piolho, e eu digo, para que vai servir isso na minha vida? Eu quero ser cirurgião. Bactéria, porque era um decoreba de nome de doença, remédio. Doença, remédio. De onde é que está a saúde nessa história? Quais são as comidas que a gente tem que comer? Quais são os hábitos que a gente tem que ter? Onde é que o médico se conecta com o ser humano e ajuda na pessoa? E eu senti um vazio enorme naquela faculdade, que era só decorar e vomitar nome de remédio. Então eu não fui o mesmo aluno que eu era no ensino médio, que eu era um aluno brilhante, sem modéstia à parte. Quando eu cheguei na faculdade, eu me tornei um aluno medíocre e até mesmo conhecido como doido. Sim, esse cara é doido, isso é doido, é um palhaço. Porque eu questionava tudo. Então eu foquei em estudar anatomia, estudar muita anatomia, me tornei monitor de anatomia durante muitos anos, dissecar peças, e foi aí que eu fui seguindo meu caminho de cirurgia. Mas na residência médica voltou outro problema, porque eu era habilidoso, mas eu não via sentido naquilo. Eu, cirurgião vascular, eu fiz a residência médica para cirurgia vascular, porque eu admirava dissecar vasos sanguíneos, achava aquilo desafiador.
Mas aí, como cirurgião vascular, eu só me via o quê? Pegando os pacientes, amputando perna, pegando os pacientes, desobstruindo artérias, mas como é que eu podia fazer aquele paciente não chegar ao nível de amputar a perna? Como é que eu poderia... Então, eu não conseguia me encaixar naquele sistema, porque eu só era um cortador de perna. E eu tentava conversar com meus pacientes, eles gostavam de mim, eles eram presentes demais que eu ganhava, isso deixava até meus chefes com ciúme, mas eu não me encaixava naquilo. E aí, quando eu terminei a residência médica, que eu me formei, eu entrei nesse sistema de médico que trabalha, dá plantão e se sobrecarrega. E apesar de morrer de trabalhar e chegar em casa tarde da noite, eu não ganhava muito dinheiro. Você diz, como assim, Daiane? Por vários motivos. Eu tinha vergonha de cobrar de quem não tinha dinheiro. Então, a gente tem uma população muito pobre. Então, eu tinha receio de dizer, sua cirurgia é tantos mil reais. Eu dava muita coisa. Eu era conhecido como um médico besta, tolo. Conversava 2 horas numa consulta. Então, imagina, como é que você vai produzir dinheiro se você vai passar 2 horas num paciente? Você atende 4 pacientes, no máximo 5 por dia. Então, eu queria que aquela pessoa que entrasse no meu consultório saísse transformada. Eu era um sonhador, na verdade era isso. Me chamavam de Peter Pan. Eu fazia cirurgia de 10 horas, porque era uma cirurgia inovadora que ia salvar a vida de um paciente do SUS, e os anestesistas não queriam fazer cirurgia para mim, porque não dava dinheiro. Mas você fazer cirurgia de 10 horas num paciente do SUS, eu digo, mas ele vai perder a perna. Mas daí isso aí não paga nada. É melhor cortar. Gente, é triste isso, viu? Então aquilo foi me levando a ficar muito doente, estressado. Não era aquilo que eu queria, aquela realidade. Eu não entrei nessa rotina de ser um cara que fizesse mercantilismo com a medicina. E aí entrei numa crise existencial, comecei a adoecer fisicamente, fiquei obeso, hipertenso, ansiedade, eu era socorrido nos plantões, eu dando plantão, eu era socorrido com crise hipertensiva. Até que um dia, a minha vida numa crise total, em todas as áreas da vida, eu peguei o carro, peguei meu violão e fui embora de casa, deixei minha família e fui para casa dos meus pais, né, no interior. Eu lembro que eu ia ouvindo a música de Roberto Carlos, Lady Laura, no caminho, uma força danada. Cheguei lá no Crato, né, saí com a minha mãe, ia passando por cima da linha do trem, senti dormência no meu rosto, meu corpo ficou dormente, e eu soltei a direção do carro, minha mãe me levou para o hospital, e eu fui socorrido no UTI. Minha pressão estava 21/11. Eu estava tendo ali um começo de AVC. No outro dia me deram um diagnóstico de síndrome do pânico. Então era tudo um distúrbio mental, de estresse ao extremo, né? Ali a ficha caiu, eu decidi mudar a minha vida completamente. Largar a bata, recomeçar tudo e me autoconhecer. E foi daí que eu comecei a entender que a medicina integrativa que hoje é conhecida, ou seja, a medicina da prevenção, medicina ortomolecular, o uso dos nutrientes, o uso da alimentação, da atividade física, do tratamento da inteligência emocional, isso ia me curar. À medida que isso ia me curando, eu ia curando meus pacientes, ia curando. Só que aí veio a história, como é que eu posso fazer isso para ajudar não só um paciente de cada vez, e ajudar talvez 1.000, talvez 2.000, 100.000, aí foi o canal no YouTube. Então eu comecei a postar vídeos todos os dias, e isso foi... Ninguém ligava também do mesmo jeito. Todo dia eu postava um vídeo, só eu via, e minha mãe... e as pessoas, tu é doido, vagabundo, aquela coisa, críticas, até que um vídeo meu viralizou, um vídeo sobre água com limão. Esse vídeo, em uma semana, deu 1 milhão de visualizações, e aí esse vídeo eu sou grato a Deus por ele ter acontecido na minha vida. Foi água com limão que mudou minha vida, porque hoje eu posso fazer a minha renda, quem me paga é o YouTube, e a população carente assiste de graça, e eu não tenho mais esse problema, trabalho com o que eu gosto, e finalmente eu posso fazer o que eu gosto, que é me comunicar. Mas foi essa aí, não sei se ficou bem claro, mas foi mais ou menos essa trajetória. Eu queria ser um médico tradicional, mas os meus dons e talentos não eram para ser só aquilo. Eu terminei, só que eu rodei tudo isso para entender depois que a minha missão era comunicar saúde para as pessoas e qualidade de vida, ensinar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais simples. E isso, a saúde vem com isso. Não só remédio é importante, cirurgia é importante, quimioterapia, tudo isso é importante, mas não só isso. Hoje é assim que eu vejo a medicina. A medicina tradicional, ela precisa ser associada com essa outra mais integrativa, né? Uma pergunta aqui. Quais são os desafios que você enfrentou e enfrenta tendo escolhido atuar dessa forma como médico? Muitos.
Primeiro dentro de casa. Imagina você ser casado com uma pessoa que é médica, minha mulher é médica também, tradicionalíssima, né? Anda toda chique e tal, médica daquelas de padrão, criada para ser médica o resto da vida. Ela se casou com um cara assim, meio perturbado, mas desse jeito. Aí de uma hora para outra, pá, o cara tá trabalhando na internet, muita visualização, muita exposição da vida, que eu termino expondo, e aí ela bugou a cabeça, né? Então a crítica era constante, até porque quem te ama não gosta que você se exponha, que você corra riscos. E uma profissão da que eu tenho hoje, ela, claro que o médico tradicional também corre risco, mas se expor na internet, você não era uma coisa segura. Você ter o seu salário médico é mais seguro. Na internet, você não sabe o que vai acontecer. Então, crítica dos meus filhos, principalmente o mais velho, o Flávio, que é o meu mais velho, todo igual a ela, né? E ele tinha vergonha de mim na infância, porque os filhos dele tiravam, os amigos dele da escola tiravam onda comigo. Ah, papai, você quer tirar? Teu pai apareceu de peruca, teu pai fez isso, teu pai falou de punheta. Então, eu às vezes fazia vídeo falando de masturbação. Aí dava exemplo dos meninos, meus filhos. Meus filhos, quando estão batendo punheta. Aí imagina na escola. Então, eles sofriam isso. Então, sofri crítica da mulher, dos meninos, do meu filho mais velho. Crítica dos colegas, ainda hoje sofro. O Conselho Regional de Medicina me persegue, né? Constantemente eu recebo cartinha, porque eles falam que eu não tenho postura de médico, porque a postura do médico tem que ser o quê? Gravata, jaleco e falando difícil, falando bonito. Né? Porque a dor abdominal que desce para o flanco direito, que sobe, que migra para... Só que o povo não entende isso. Eu sou médico do povo. Eu preciso dizer que a dor é na barriga, no bucho, que desce para a vesícula e que vai para as tripas. Se eu não falar assim, o povo não entende. Então não é pênis, é piroca. Não é clitóris, é pinguelo. Se eu falar clitóris, muitas vezes as pessoas pensam que é um vizinho. Clitóris. Chama clitóris ali, não, é uma pessoa. Não, é pinguelo, ânus. Muita gente não sabe o que é ânus. Então é caneco. Caneco, é boga, toba, no Roscoff, tem que inventar. Então, tornei essa medicina mais popular. E o povo gosta, e o povo curte, e o povo entende. Só que o povo entendendo, isso deixa às vezes indignado a população da medicina tradicional, porque, imagina, você faz um tratamento com Ozempic para emagrecer uma pessoa. O cara emagrece 20 quilos. Depois o cara volta mais gordo ainda. Estou citando o Ozempic como exemplo. E o cara tenta, aquele paciente não emagrece nunca. Aí o cara faz um curso comigo na internet, com métodos naturais, tradicionais, com tratamento psicológico, e ele volta emagrecido para o consultório do médico tradicional. E diz, como foi? Não, foi com o médico da internet. Eles ficam irados. Isso gera revolta. E aí me vem a imagem como trabalhando em casa, fazendo vídeo sem camisa. Por que eu faço vídeo sem camisa também? Para inspirar meus seguidores. Para dizer que eles podem ficar com o shape que eu fiquei também. Eu vou fazer 50 anos agora em julho, percentual de gordura de 11, então é possível sim você ter uma qualidade de vida, mesmo envelhecendo. Então, só que isso não é bem aceito pelos nossos colegas. Se você quiser fazer uma coisa assim, você vai levar porrada. Então, eu enfrento muitos desafios sim, principalmente nessas áreas. E como você concilia sua vida profissional com sua vida pessoal? E quais os seus planos futuros nessa perspectiva? Na verdade, eu concilio porque as duas vidas se misturam. Não existe a separação. Eu estou aqui trabalhando agora com você, mas é um lazer. Eu não estou aqui trabalhando, porque isso aqui para mim é brincadeira. Né? Então eu tiro onda o dia inteiro. Né? Tiro onda o dia inteiro, brinco. Quando a coisa é chata mesmo, aí, tipo, mexer em número, mexer em Excel, mexer em coisa assim, eu não gosto não. Mas essa parte, geralmente, eu arrumo alguém para fazer. Então, eu aprendi que na nossa vida, a gente tem que fazer o que é importante. O que não é importante, a gente tem que delegar. Então, se você não sabe fazer aquilo ou não gosta muito, tente delegar. Se você não tem como delegar, porque não tem dinheiro, ou porque não tem uma pessoa para fazer, você tem que entender que tem que fazer aquilo que é chato, por um tempo. Mas eu procuro evitar essas coisas para poder não me estressar. Mas como eu amo muito o que eu faço, então não é trabalho. Eu passo o dia trabalhando, por exemplo, fazer stories, isso não é trabalho para mim. Até porque eu não me arrumo para fazer isso. Se eu tivesse ficar bonito assim como vocês, toda maquiada, arrumada, talvez desse trabalho, mas eu não tenho nem cabelo, né? Não uso nada na pele. Então, minha roupa é essa, calça jeans, então
Ah, você vai errar, eu já sei que eu vou errar. Então, eu me cobro. Ah, você vai falar besteira, eu sei que eu vou falar besteira. Então, eu sou eu. Então, quando você parte do princípio que você não precisa agradar mais a ninguém, você vai ser você. Vai agradar alguns e vai desagradar outros. Então, quando você parte a não querer mais ser aceito por todo mundo, então, eu não tenho um problema com isso. Então, a vida pessoal, profissional, então tudo que eu faço vira conteúdo. Se eu vou passear a cavalo, vira vídeo. Se eu vou passear, se eu vou lutar jiu-jitsu, vira vídeo. Então, sim, a sua viagem para os Estados Unidos foi também. maravilhosa. Então, tudo vira vídeo. Então, é misturado. Não tem essa separação de vida pessoal, vida profissional. E quais os seus planos futuros? Tenho muitos planos, né? Tem planos em várias áreas, mas assim, coisas que eu quero fazer ainda. Eu agora estou com um novo projeto, que é o novo canal em inglês. Nós temos um canal e ele está crescendo, e minha intenção é expandir o trabalho para outros países, né? Já é expandido, mas está nos outros países, mas para quem fala português. Eu quero entrar nos outros países em inglês. No meu canal em inglês, eu falando em inglês, né? Isso faz parte do projeto, por isso que para impactar mais gente, ajudar a transformar mais pessoas. Esse é um projeto. Tenho pretensões políticas. O que, Dayan? Não sei. Acredito muito em Deus, mas me gostaria. Né? Gostaria muito de um dia ser presidente do Brasil ou ministro da Saúde. Ou secretário de saúde de alguma cidade. Eu queria começar numa cidade menorzinha. Não quero ser político para ganhar dinheiro, até porque eu ganharia menos do que o que eu ganho hoje. Iria atrapalhar a minha vida financeira agora, mas eu queria ser para tentar mudar o país, não mudar, porque eu não tenho essa pretensão toda, mas plantar uma nova semente, entendeu? Semente de retidão, semente de verdade, de tratar os seres humanos e não só roubar, como a gente tem visto por aí. Agora falando um pouco sobre o seu conteúdo, né? Assim, você comentou que através das mídias sociais você conseguiu prospectar mais pessoas Sim. em relação aos seus conhecimentos sobre saúde de uma forma mais acessível. Então, de que maneira a alimentação pode influenciar na nossa saúde? Eu não sei como é que vocês têm hoje conteúdo na Faculdade de Medicina de comida, de alimentação, mas eu era zero. Na nossa época de faculdade, a gente não estudava nutrição médica. Então, o que a gente sabia? Que o diabético não pode comer açúcar. Mas, por exemplo, a gente não sabia que um pãozinho desse aqui tem açúcar. Então, a gente não tinha noção que isso é um carboidrato. Então, carboidrato. O pessoal, então, comecei a perceber que o pessoal do mundo fitness estava sabendo mais de comida do que o médico. E hoje, com certeza, isso acontece. O médico não sabe mais sobre o que indicar de comida para alguém do que um educador físico. Então, porque o educador físico sabe, o nutricionista sabe, o médico não deve saber também. Então, eu comecei a entender que o alimento poderia curar muita coisa, a forma, o que você coloca para dentro, não só em termos de alimento, como em termos de pensamento. Então, qual é a alimentação ideal? É aquela que mais se aproxima do natural, do que você desembrulha menos. Então, são as raízes, os tubérculos, a mandioca, a macaxeira, a carne. Então, quando você pensar em comida, procurar comer o mais natural possível, coisas que não tenham rótulos, coisas não industrializadas, coisas naturais, beber bastante água, uma água alcalina. Então, e deixar o seu açúcar quanto mais baixo no sangue, melhor. Porque o açúcar é o pior veneno que existe no nosso corpo. A gente não tinha essa demonização do açúcar quando eu fazia faculdade, a gente não entendia. A gente não sabia que a hemoglobina glicada, que é uma taxa que você mede no açúcar no sangue, para saber há quantas semanas você está desequilibrado, tinha a ver com você caramelizar, açucarar a molécula de hemoglobina no seu sangue. Então não era bem claro isso. E o açúcar vai caramelizando todo o teu corpo, vai caramelizando o seu cérebro, você vai ficando com Alzheimer, vai caramelizando sua retina, você vai tendo retinopatia diabética, e por aí vai. Só que, então, quanto menos açúcar no seu sangue, melhor. Então, alimentos que liberem pouco açúcar, alimentos naturais, fugir dos pães, bolos, biscoito, bolacha, macarrão, açúcar, farinha, comer mais gorduras que foram demonizadas por muito tempo. Os homens das cavernas comiam gorduras, abriam um animal e comiam as vísceras dos animais. Hoje a gente tem medo de gordura, gordura faz mal, só que depois que a gente parou de comer gordura, o número de infartos subiu. Enquanto, na verdade, a gente hoje come mais carboidrato, menos gordura.
E antigamente a gente comia mais gordura. O matuto de antigamente comia torresmo, buchada e não infartava tanto quanto agora. Então nós estamos vivendo uma crise de doenças crônicas que estão afetando a nossa velhice, que antigamente não era assim. Ah, mas o ser humano vivia menos. Ok, vivia menos. A tecnologia melhorou muito, as vacinas melhoraram muito a qualidade de vida, saneamento básico. Então o homem está vivendo muito também, em média, por conta das crianças que estão morrendo menos. Mas nós temos uma velhice péssima como nunca tivemos. Nunca se teve tanto Alzheimer, nunca se teve tanto AVC, doença cardiovascular e câncer em pessoas cada vez mais jovens. Então a gente precisa mudar essa história e a alimentação é a primeira delas. Tanto que a gente come, quanto a alimentação mental, que a gente coloca na cabeça. E daqui a uns tempos vão vir outras questões, que é a radiação eletromagnética, porque a gente está envolto em muitas ondas eletromagnéticas de celular, de antena, de tudo, 4G, 5G, 6G, e a gente vai saber a resposta disso futuramente. Aí, aproveitando essa questão da alimentação, aí eu gostaria de te perguntar qual é um plano alimentar, qual é os alimentos melhor para se manter uma qualidade de vida adequada, boa. Isso. A melhor dieta, que as pessoas procuram muito dieta, né? Mas a dieta que eu acredito que seja mais saudável, seja a dieta chamada dieta do Mediterrâneo. Então, no que consiste a dieta do Mediterrâneo? A dieta onde os países como França, Portugal, todos os países ali da região do Mediterrâneo usam uma dieta rica em gorduras boas, em peixes como salmão, sardinha, azeite de oliva, castanhas, frutas, né, e grãos integrais. Então essa dieta seria a melhor. Uma dieta onde você tivesse bastante gordura boa e menos carboidrato. Mais ou menos o que eu tinha falado. Colocar o hábito do jejum intermitente no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vim para cá, eu estava 12 horas sem comer antes de vir para cá. O que são 12 horas sem comer, gente? Comi ontem, 8 da noite, comi hoje 8 horas da manhã. Isso é extremamente fácil de fazer, mas as pessoas não fazem. Então elas comem 8 da noite, vão dormir meia-noite. 11h30 comem de novo, antes de dormir. Acordam e 6 da manhã já estão comendo de novo. Sem fome, porque acreditam que saco vazio não segura em pé. São crenças que existem que você tem que estar comendo todo o tempo. Aí eu pergunto, você abastece o tanque do seu carro a cada 3 horas, mesmo o tanque estando cheio? Não. Então nós também não precisamos abastecer o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso estômago a cada 3 horas. Coma quando tiver fome. E aí, você comendo alimentos gordurosos, essa fome demora mais ainda. Porque ele vai queimando como uma tora de madeira numa fogueira. O carboidrato, ele queima como um gravetinho. Já já você precisa comer de novo. Experimente passar o dia comendo pão e bolo. Você vai querer comer a cada 2 horas. Cada 2 horas você come pico de glicemia. O que engorda é o pico de glicemia. Enquanto você come gordura, aí eu faço a comparação. Experimente você ir num rodízio. Você vai comer gordura, carne. Você vai passar 8, 10, 12, 16 horas sem fome. É assim que se emagrece. Como é que se emagrece? Comendo comida gordurosa, comendo proteína, comendo coisa pesada, pesada como o povo diz, comendo panelada, buchada, torresmo. Só que o pessoal faz o quê? Come pão integral. Um pão integral engorda. Foi feita uma pesquisa mostrando que pão integral engorda basicamente igual àquele chocolate Snickers. E as pessoas acham que... Então existe uma dieta chamada, que eu costumo chamar de fake diet. Uma dieta fake. Por exemplo, por que as pessoas não emagrecem? Porque ficam comendo pão integral, queijo ricota, presunto light de peru. Isso só engorda. Requeijão light. Eu já passei por essas ciladas. Isso é enganação. Suco de laranja. Você tomar um suco de laranja por dia, você matou sua academia. São 3, 4 laranjas num copo de suco. Ali é frutose, é açúcar puro. Então, se quer emagrecer, coma gordura, coma ovo, coma abacate. Você não vê um velho de interior que come essas coisas gordo. Tudo maguinho e sequinho. Certo, partindo agora do princípio sobre a alimentação, acho que seria legal a gente introduzir o quadro sobre mito ou verdade sobre a alimentação e você abordar um pouco. Ok. Sobre, aí, se for mito, você coloca a plaquinha mito, se for verdade, Certo. verdade. Olha, são muito organizados. Comer antes de dormir causa ganho de peso. Verdade. Verdade. Olha só, a gente vai dormir justamente para quê? Para descansar. Para descansar, para restaurar nossos hormônios, para restaurar nosso cérebro,
nossa memória, consolidar a memória, organizar os hormônios, principalmente o quê? Na hora de dormir, você baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse, produzido pelas adrenais, você aumenta a melatonina, produzida na pineal, e aumenta a produção de GH, do hormônio do crescimento, que quando a gente é criança ajuda a crescer, depois dos 25 anos ele ajuda a restaurar os tecidos, massa muscular, queimar gordura e melhorar a pele. Só que se você vai comer antes de dormir, o que acontece? Sua energia toda vai ser voltada para a digestão. Então você vai dormir à noite e não vai dormir. Vai ficar o estômago trabalhando, enquanto que o sistema digestivo era para estar descansando. Então vai ficar comida ali dentro. O que é que vai acontecer? Você não vai aprofundar o sono, você não vai restaurar a sua memória, você vai acordar no outro dia cansado, mal-humorado, e isso a longo prazo. Fora que o cortisol vai estar em baixa de manhã, porque passou a noite ainda trabalhando, e no outro dia, já existem pesquisas científicas mostrando que quem dorme mal à noite, no outro dia faz péssimas escolhas alimentares, vai buscar carboidrato. Então, você vai seguramente aumentar seu peso, você vai piorar a memória, piorar o humor, e você vai ter irritabilidade durante o dia inteiro, fora a falta de energia. Então, comer à noite antes de dormir é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer. E se for comer, se por acaso for comer, ter inteligência para escolher o alimento certo, como, por exemplo, comer uma banana, uma aveia, comer ovo. Esses alimentos ajudam a induzir um pouco o sono. Kiwi é uma excelente fruta para você comer à noite. O kiwi tem uma coisa que a gente chama de fitomelatonina, que é uma melatonina vegetal, digamos, que ajuda você a dormir melhor. Certo. E comer alimentos orgânicos é essencial para uma alimentação saudável? Sim. Sim, é essencial, porém a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, porque ainda é difícil, ainda é caro. Eu digo para vocês porque eu sou também produtor rural e eu não consigo plantar tudo orgânico, quer dizer, plantar eu planto, mas eu não consigo, principalmente os animais. Se eu criar uma vaca de forma orgânica, ninguém quer comprar por um preço diferente. E a vaca orgânica, uma vaca que come só capim, ela demora muito mais a atingir o peso que a gente quer para vender. Então ela tem que ser mais cara. Só que o povo não dá esse valor. Então você vai jogar fora a vaca. Ninguém vai comprar a tua vaca. Então é inviável hoje, assim, pelo menos no pequeno produtor como eu. Agora, os grandes produtores de orgânico, em grandes centros, como São Paulo, que exportam, aí tudo bem, pode até ter, mas é difícil, não é fácil. Então, o meu conselho é, procure o máximo possível plantar em casa alguma coisa, nem que seja num vaso. Você tem um vaso em casa, coentro, manjericão, faça sua hortazinha se você tiver em casa, ali algumas coisas. E o que você não puder, vá variando os venenos. Porque são venenos. Hoje você tem veneno em todo canto. Não coma só tomate, não coma só pimentão, não coma só... Procure variar, porque você vai pelo menos variando os venenos. Não coma só porco todo dia. E o que você puder comprar de um produtor que você conheça, melhor. Né? Aquele produtorzinho ali que você conhece mais simples, mais humilde. Comer de forma saudável é sempre mais caro. Mito. Né? Pelo contrário, hoje vou fazer 50 anos, como eu falei agora em julho. Aos 35 anos eu estava no pico da minha obesidade. Hoje eu peso 86 quilos. Eu pesava 90, só que o meu percentual de gordura era 35. Hoje eu peso 80 e pouco, quase o mesmo peso, mas um percentual de 11. Então, nessa época, o meu carrinho do supermercado dava 3 vezes mais do que dá hoje. O que é que eu levava tanto? Rapaz, tudo que você imaginar. O gordo, ele passa no supermercado, ele passa em todas as prateleiras. Porque ele leva tudo. Eu levava de tempero pronto, a ketchup, a macarrão instantâneo, maionese, congelado, hambúrguer. Todas as gôndolas eu levava coisa. Hoje, quando eu vou do supermercado, eu só ando em 3 gôndolas. De 15, eu nem ando naquelas outras. Na de material de limpeza eu não ando, porque eu não tenho paciência de comprar produto de limpeza. Deixo para minha mulher comprar em outro dia. Acho que homem não tem essa facilidade, não sei se é um mito ou é uma folga nossa. Mas eu vou direto para onde? Legumes, verduras e carne. É só para onde eu vou. Biscoito, gente, eu adorava aqueles biscoitos. São gostosos. Kit Kat, chocolate, como é que chama? Divertidos, acho que é divertidos. Enfim, eu comprava tudo que era coisa. Eram 2 carrinhos do supermercado. Hoje não. É muita carne,
muito legume, verdura, acabou-se. Então cai muito por exemplo, carne moída. Quando eu era gordo, eu acreditava que a carne tinha que ser uma carne magra. Então eu mandava moer patinho. Hoje eu digo, não, pode moer essa mais barata aqui, eu quero carne de segunda mesmo, de propósito. Aí tem gente que pensa que eu sou miserável. Não. Carne de segunda vem mais pelanca, que é colágeno para a pele, para os tendões, para os músculos, e vem mais gordura, que dá mais saciedade. Se você tomar uma sopa com carne moída de segunda, você dura mais tempo sem fome. Então, hoje, eu levo pé de galinha para casa, para poder fazer sopa de pé de galinha. A gente tritura, e isso é colágeno para a pele. Na China, inclusive, é um alimento muito consumido lá. Especial. Aqui no Brasil, o que as madames fazem? Deixa os pés de galinha para a empregada doméstica. Não, aqui a empregada come, a gente come o filé. Aí fica, depois de alguns anos, a empregada com a pele melhor do que a da patroa. Então, eu compro osso hoje. Osso. Na verdade, eu não compro tanto porque eu crio os bichos, né? Mas eu vou no frigorífico e pego um osso. Serra aí. É muito mais barato. Osso. Eu compro mão de vaca. Mão de vaca é a parte da vaca, assim, a pata. Você manda serrar, vem aquela carne deliciosa, com tutano. Então as pessoas que querem comer saudável, que pensam que é saudável, compram um filé. Não precisa de filé. Filé é uma das carnes mais sem graça que eu acho, que o que dá o sabor à carne é a gordura. Aí você come um filé. Filé você come aqui agora, depois de 3 horas você está com fome de novo, porque não tem gordura. Então, e as pessoas ainda tacam molho em cima. E qual é o grande erro das pessoas? Elas pegam verduras e legumes, vá no self-service. Aqui, vou já no self-service aqui. Aí você está lá, a pessoa pede um monte de salada e taca aqueles molhos industrializados. Aquilo ali acabou com sua verdura. Tem que comer com molho natural, feito à base de maracujá, de outras coisas. Comer a cada 3 horas acelera o metabolismo. Mais um mito. Então, você acha que o homem das cavernas, nossos ancestrais, comia a cada 3 horas? Jamais. Comia a cada 3 dias, muitas vezes, porque era escassa a comida. Então, o nosso organismo, você tem que aprender a reconhecer os sinais de fome. Por exemplo, como falei para vocês, eu tomei café hoje 8 da manhã. Devo ter fome lá para 1h30 da tarde. Né? Então, como é que a gente sente sinal de fome? Você sente, talvez, uma falta de energia, o estômago roncando, né? E você não fica querendo um determinado tipo de comida. Quando você fica doido para comer algo específico, aquilo geralmente não é fome, é compulsão. Né? Quando você fica querendo comer para suprir uma emoção, aquilo não é fome, é compulsão. Eu estou tão angustiada, quero comer um chocolate, isso é compulsão. Ou então, meu marido me traiu, sorvete, compulsão. Você está querendo cobrir ali a rejeição, o abandono, porque sua mãe na infância, quando você estava chorando, lhe dava um docinho. Então são associações que você tem que tratar, senão a obesidade não é tratada nunca. Então, 3 em 3 horas, isso é mito. Você só vai queimar seu bucho, sua banha, sua gordura, se você der tempo para o seu corpo aprender a pegar e transformar a sua gordura em energia. Então, com 3 horas você não consegue. Você fica o tempo todo dando comida. E eu fico indignado como é que tem gente que vai para uma academia. A pessoa quer emagrecer, aí vai para a academia. Olha só, a pessoa está sem fome, aí vai para a academia e come uma maçã. Beleza, maçã é um alimento saudável e tal, mas não precisa. Se você está sem fome, você almoçou meio-dia, vai para a academia às 4, está sem fome, para que você está comendo essa maçã? Porque eu posso passar mal lá. Com esse tanto de banha que você tem aí, você não vai passar mal. Você vai queimar essa banha. Agora você tem... Tudo bem, você está com medo? Leva a maçã. Se você ficar tonto lá, ou achar, come a maçã. Leva qualquer coisa. Mas você tem que dar tempo. Porque nós somos destreinados a usar a nossa gordura para produzir energia. Então a gente precisa reaprender a fazer isso. Jejum intermitente é uma maneira eficaz de perder peso. Não só de perder peso. Olha, eu coloquei o jejum na prática do meu dia a dia há mais ou menos uns 5 anos. Eu não fazia consistentemente. O que é o jejum intermitente? Não é passar fome. Muita gente pensa assim, jejum quem faz é o pessoal da igreja, o pessoal religioso. Essa era a ideia que eu tinha antigamente. Jejum é uma estratégia de você pular uma refeição, mas você se preparando para isso. Digamos, se eu comer pizza à noite, com refrigerante, bolo, isso aí não vai me dar muito tempo de saciedade. Então, no outro dia de manhã, eu poderia pular o café da manhã. Digamos, eu comi pizza à noite,
Ah, eu vou fazer jejum, vou pular o café da manhã de amanhã. Você não vai conseguir, você vai ficar com fome, porque você comeu um alimento ruim. Mas se na noite anterior eu me programar para pular o café da manhã do outro dia e eu comer o quê? Castanhas, nozes, abacate, salmão ou sardinha, legumes, verduras, batata doce, esse azeite de oliva, meu amigo, eu vou até o outro dia, meio-dia. Então é uma estratégia você se programando antes. E outra coisa, durante o jejum, vê aquela sensaçãozinha de fome, toma um cafezinho sem açúcar. Toma um chazinho sem açúcar, você vai enganando a fome. Às vezes é só emocional. E aí você vai fazer teu corpo fazer exatamente isso, treiná-lo para queimar gordura. Fora que o jejum melhora a memória, a concentração. Para vocês que são estudantes de medicina, para estudar em jejum, é uma coisa absurda de eficácia. Por quê? Vamos voltar nos nossos ancestrais. Quando é que eles estavam mais aguçados, com os sentidos mais querendo, quando eles estavam com fome? Eles precisavam ficar assim para caçar os animais. Só que hoje a gente quer caçar, digamos, o nosso sucesso, o nosso aprendizado, a gente enche o bucho de comida. Como é que a gente fica aguçado? Não fica. Vai estudar com sono e fica à base do café. Tome café, tome café, tome café. Então, e o pior, você já vê isso nas provas do Enem. Gente, eu fico indignado quando eu vejo os adolescentes indo fazer prova de simulado, sei lá, e levando Kit Kat, barra de... Meu Deus, só alimento porqueira. Então, quero certo. Cara, você come bem, 2, 3 horas antes, uma alimentação rica em proteína, em gordura boa, e leva, por exemplo, para a tua prova, um copo Stanley, sei lá, aquele com cafezinho, com óleo de coco e manteiga ghee. Gordura boa, gordura que vai te dar energia para melhorar o funcionamento do teu cérebro, mas não essas porcarias. Então, o jejum intermitente melhora muito a imunidade também. Você adoece menos. O jejum intermitente, depois de algumas horas, você começa a fazer um processo chamado de autofagia. As tuas células elas mesmas começam a comer os pedaços que não servem delas mesmas, as organelas que não servem mais, a fazer uma limpeza no corpo. O jejum intermitente ajuda até a retardar o crescimento do tumor, do câncer. Existem trabalhos mostrando isso, existem protocolos, no México, inclusive, onde se faz quimioterapia em paciente com jejum, para ajudar a matar o câncer mais rapidamente. Então, depois que eu comecei a fazer jejum, eu não tinha barriga mais, mas eu só vim conseguir trincar o abdômen com o jejum intermitente. O jejum é uma ferramenta, inclusive estética, para melhorar, para deixar você mais seco, para quem quer, claro. Né? E comer uma grande quantidade de proteínas ajuda a construir os músculos rapidamente? Não só isso. Mito. Perdão, mito. Mito. As pessoas pensam que é só, vamos comer proteína. Não. Existe uma quantidade de proteína ideal para cada um, não aconselho que fiquem fazendo conta, nem pesando, mas o nosso corpo é tão perfeito que você sente a necessidade, você vai aprendendo a escutar seu corpo, você vai aprendendo a comer, você está treinando muito forte, você vai ter necessariamente a vontade natural de comer mais carne, mais ovo, mas não é só comer proteína. Né? Se você comer ali, digamos, 2 bons bifes por dia, já é uma boa quantidade de proteína, né? Fora os ovos que você come, mas se você treinar forte, você tem que treinar com resistência, tem que fazer musculação. Para ganhar músculo, não tem esse negócio de hidroginástica, balé, pilates, não tem jeito. Você tem que fazer musculação. Quando eu falo musculação, pode ser crossfit também, mas eu jogo beach tênis. Não vai ajudar a crescer massa muscular. Né? Então você tem que fazer o treino resistido. Isso é que vai fazer você chegar mais longe, né? Mais longe na tua vida. Para ganhar massa muscular, tem que fazer treino resistido, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que descansar entre os treinos, digamos. Você tem que ter uns 2 dias, pelo menos, por semana para descansar. Existe uma suplementação importante. Por exemplo, estou nem falando de whey, mas uma creatina ajuda a crescer massa muscular. E se você já tem mais de, digamos, 45 anos, uma reposição hormonal também ajuda. Né? É muito importante. Não vou dizer um jovem, aí já é outra história, o cara quer ficar bodybuilder, fortão, aí é outra história, entendeu? Não aconselho, mas eu até defendo quando você é aquele famoso frango, né? Aquele frango seco, velho de academia, que peleja, só o graveto, coitado, ainda usa aquelas camisas cavadas, e aí sim, acho que às vezes ali alguns ciclos de algum anabolizante sob orientação médica, com acompanhamento, acho que faz... mas isso aí é polêmico. Eu sei que é polêmico, mas se esse cara sofre muito com isso, ninguém sabe onde isso pode chegar.
Então, eu acho que pode ajudar. Da mesma forma que uma cirurgia plástica ajuda uma mulher que se sente mal porque tem um nariz de um jeito, ou porque tem uma gordura localizada em algum local. Eu acho tudo. Então, mito. Eu acho que não é só comer proteína, não. Proteína e mais algumas coisas. Certo. Comer gordura faz mal para o coração. Mais um mito. Comer gordura trans faz mal para o coração. A gordura trans você encontra na margarina, você encontra nos óleos vegetais, óleo de milho, de girassol, de canola, de soja. Esses óleos fazem muito mal. E justamente depois do aparecimento desses óleos, né, na década de 50, aumentou o número de infartos na nossa população. Gordura trans você acha no biscoito recheado, acha no bolo, no sorvete. A gente pensa que gordura tem só nas carnes. A gordura da carne é a gordura saturada, que não tem nenhuma relação de causa e efeito com infarto. Mas a gordura trans, sim. A gordura trans ela não é metabolizada no nosso corpo, ela vira um lixo e termina impactando e inflamando as artérias. Então, gordura é um ótimo alimento. A gordura que a gente come não vira gordura nas artérias. Pelo contrário, o que vira gordura nas artérias são os carboidratos. É uma analogia parecida com o brócolis. Você quando come brócolis também você não fica verde. É a mesma coisa. Você não come gordura, não vem gordura para cá. Quando você come gordura, não vem gordura para o fígado. Quem vem é os carboidratos. Causa gordura no fígado é excesso de suco, de laranja principalmente, excesso de bebida alcoólica e muito carboidrato. Então, mito. Gordura não... Beber suco de frutas é tão saudável quanto comer frutas inteiras? Mito. Né? A fruta inteira ela tem fibra. Então, o ideal é que você coma a fibra. Até o boi, por exemplo, que a gente vai segue a natureza. O boi, quando ele come a cana de açúcar, o que é que ele faz? Ele mastiga tudo. Come tudo. Então, aquela fibra, ela ajuda com que esse açúcar da cana, ou de qualquer fruta, não entre rapidamente no nosso sangue. Então, ela prende esse açúcar, vai liberando aos pouquinhos. Quando você não aguenta, é tão natural que você não aguenta comer mais de uma laranja. Se eu pegar uma laranja aqui para você agora e cortar em 4, você só come uma. Agora, se eu espremer 3, 4 laranjas, colocar num suquinho com gelo, você toma as 4. Então, você vai tomar a quantidade de açúcar que não deveria tomar. Agora, existem alguns sucos que são muito bons, têm muitos benefícios, que vale a pena você tomar. Quais são eles? Maracujá, tem baixo índice glicêmico, tem pouco açúcar, limão, estou falando de todos eles sem colocar açúcar adicional nem adoçante. Acerola e graviola. Então, graviola também é um suco. A graviola é um alimento riquíssimo. Mas, se você prestar atenção, comer a graviola geladinha, não sei se vocês já comeram alguma vez na vida, é melhor do que sorvete. É tão doce quanto. Quando você diminui o consumo de açúcar, você começa a perceber esses sabores que você não percebia antes. Era sem gosto, porque você estava com o paladar viciado em açúcar. Refeições veganas são sempre mais saudáveis do que refeições com carne. Mais um mito. O vegano rico, ele vive bem. É muito bom ser um vegano rico. Né? O cara tem dinheiro para comprar comidas e fazer um monte de comida bonita, tem uma empregada doméstica que faz... Mas o vegano pobre vai comer miojo e pão e é difícil. Então eu acho assim, que o vegano, das duas uma, ou ele tem que ter grana para comprar muita coisa e fazer saladas de grão de bico, não sei o quê, tem que ter tempo, ou ele tem que estudar e fazer ele mesmo. Eu, por exemplo, eu não consigo ser vegano, além de eu gostar muito de carne, eu não tenho paciência para ficar na cozinha misturando um monte de coisa, não tenho, a minha empregada não sabe fazer isso. Então não dá para ser vegano. Agora, você é uma dona de casa, você gosta de cozinhar, você tem capricho e tem tempo, ótimo, quer ser vegana, beleza. Lembrando que o vegano tem que suplementar algumas coisas. A B12, por exemplo, que tem na carne, eles não têm. Então, o vegano que não suplementa pode adoecer. Então, tem que ter muito cuidado, porque não é todo vegano que fica saudável, não. Tem que ter cuidado, porque ele tem que estudar bastante para saber dar tudo o que ele precisa. Às vezes, os vegetais não têm... o que ele come de vegetal não é tão disponível. Outra coisa, alguns tipos sanguíneos não se dão bem com a dieta vegana, por exemplo, o tipo sanguíneo O, que é o meu. Nós somos o primeiro tipo sanguíneo que apareceu na Terra, nós somos carnívoros por excelência. Uma pessoa com sangue tipo O, que decide virar vegano, adoece. Eu conheço inúmeras pessoas que viraram veganos e que começaram a comer porcaria e depois apareceu um câncer. O corpo não funcionou direito. Então não é todo mundo que se dá bem com a dieta vegana. Já outros naturalmente dizem, olha,
não me dou bem com carne, eu passo mal. Beleza, vira vegano ou vegetariano. Mas cada pessoa é individualizada. Sucos detox podem eliminar toxinas do corpo. Verdade, né? Verdade. Podem, porque você fez podem a pergunta, mas vão, não podem ajudar sim. O suco detox pode. Por exemplo, se você faz um suco que envolve couve, coisas verdes, né? Couve, limão, gengibre, que é um excelente anti-inflamatório. Se você bota água, ótimo. Então isso é cenoura, beterraba. É um bom suco que ajuda a limpar. Sozinho não, mas ele ajuda a limpar. Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas colocando no suco detox abacaxi. Então abacaxi segue o mesmo princípio da laranja. Você vai botar abacaxi, vai aumentar o açúcar no seu sangue, você vai engordar. Então suco detox não é para ter essas frutas. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Então, mas pode ajudar? Pode. Pode ajudar a desinflamar, a alcalinizar. Os sucos são a forma de você usar aqueles alimentos que você não tem o hábito de comer muito. Por exemplo, coentro. Coentro é um excelente alimento. As pessoas não gostam muito de coentro, principalmente o pessoal do sul. O coentro ajuda a desintoxicar, desinflamar e fazer, inclusive, o que a gente chama de quelação de metais pesados do corpo. O coentro ajuda a limpar o corpo. Mas quem vai comer tanto coentro assim? Uma forma de comer é fazer um suco. Fazer um chá de coentro e bater no liquidificador com alguma coisa. Você toma como um remédio. Ah, não é gostoso. Cara, toma sem ser gostoso. Tapa o nariz e vira. É um remédio. Alimentos diet light são sempre mais saudáveis? Mito. Mais um mito. Né? Light diet é uma forma que a indústria da alimentação criou para ganhar dinheiro de besta. Inclusive, vocês vão ter que... É muito difícil na faculdade da gente, e eu era muito assediado como estudante, não sei se isso acontece ainda. Vocês vão ser muito assediadas pela indústria farmacêutica. Então, no campus da minha faculdade, tinha propagandista de remédio dando omeprazol para estudante de medicina. E a gente já ali, ó, entendendo que aquilo curava gastrite. Que a gente acreditava que era verdade. E imagina meu mundo quando começou a cair, que nada disso funciona, que muito disso não funciona, é muita enganação. Então, do mesmo jeito a indústria alimentícia faz. E eu tenho certeza que eles fazem isso nos congressos de nutrição. Então, os nutricionistas hoje, grande maioria dos nutricionistas, são os que mais me odeiam na internet. Por quê? Porque do mesmo jeito que os médicos recebem bonificação, por passarem receita, e eu incomodo muita gente por falar isso, porque ninguém tem coragem, só que eu não dependo de ninguém. Quem paga minhas contas são meus seguidores que compram meus produtos e o YouTube. Eu não represento nenhuma empresa. A empresa que eu represento é a minha, que eu fundei e criei. Mas eu não tenho rabo preso com político. Então o pessoal fica doido comigo, porque eu falo o que é verdade. Então, o que acontece? Diet Light está lá, patrocinando os congressos de nutrição. Então os caras vão falar bem. E às vezes não é nem por maldade. É porque ele não sabe que existe outro mundo. Ele não sabe que, por exemplo, a batata doce... Vou dar um exemplo melhor. Que você, em vez de levar uma barra de cereal diet numa bolsa de uma mulher, é muito melhor você levar um torresmo. Coma um pedaço de torresmo, coma um ovo cozido. Leve um ovo cozido para a merenda escolar para o seu filho. Cozinhe 2 ovos. Mas isso não dá dinheiro para a indústria alimentícia. O que dá dinheiro é comprar refrigerante diet, light, não sei o quê. Então, pão integral light. Agora fala disso aí na internet. Meus vídeos são os mais virais. Os nutricionistas me ridicularizando. E quanto mais eles fazem isso, mais o povo vai procurar saber quem eu sou. E eu adoro isso. Podem falar, vocês podem copiar o que eu estou falando aqui, tá bom? E podem viralizar, que eu agradeço. Né? A minha família agradece. Ó. Então, porque existe todo um lobby para isso. A minha mulher agora teve num congresso de oftalmologia, eu estava lá com ela agora em Campinas. Eu perguntei, o que mudou depois de você assistir? Ela toda empolgada com o congresso. Digo, o que mudou nesses 4 dias aqui? Ela, não, muitas drogas. Eu digo, ok, fora droga. Qual dessas drogas cura alguma coisa? Ela tem uma que cura um sangramento na retina. Eu digo, sangramento através de quê? Ela, através de diabetes. Eu digo, cura diabetes? Não tem nenhuma novidade, é só tapa-buraco. Nós vivemos na medicina, tapa-buraco. Então, a gente precisa revolucionar isso aí, mudar essa forma de pensar e tratar as pessoas na raiz do problema. Comer tarde da noite dificulta a digestão e causa ganho de peso. Verdade. Né? Como a gente já falou em uma dessas perguntas, né? Sim, comer tarde da noite vai fazer você
desacelerar seu metabolismo, vai fazer você acordar mais cansado, vai reduzir a produção do GH, da melatonina, e vai fazer você engordar com certeza. Então, comer no máximo ali 3 horas antes de deitar. Comidas leves, de preferência, peixe, frango e legumes e verduras. Beber 8 copos de água por dia é necessário para uma boa hidratação? Verdade, se tivesse mais ou menos aqui, eu colocaria. É muito complicado você falar em quantidade de copo d'água. Qual é o parâmetro ideal? Existe uma conta grosseira que a gente pode fazer, não existe um cálculo perfeito em relação à quantidade de bebida de água, né? A gente tem que beber muita água, nosso corpo é mais ou menos 70% de água. Quer melhorar a pele, beba água. Quer melhorar a massa muscular, beba água. Tudo tem que beber água. O cara que bebe, que treina muito, malha muito, não bebe água, a massa muscular não cresce. Se 60% a 70% é água, como é que... Então, você multiplica 3 vezes o seu peso. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, vezes 3, dá 180. Então, daria mais ou menos 1,8 litros de água por dia. Mais ou menos a conta é essa. 3 vezes o seu peso. Né? Mas, se você é um cara que treina muito, você tem uma ideia, só no meu jiu-jitsu, em 1h30 de jiu-jitsu, eu bebo 1,5 litro de água. É muito intenso, é muito suor, é muito... Então, uma pessoa que faz jiu-jitsu tem que beber mais água. Então, é pessoal isso aí. Mas uma coisa que você pode olhar é a urina. Cada vez que você for fazer xixi, dá uma olhada na cor da urina. Qual é a cor que a urina tem que estar? Amarelo clarinho. Se tiver transparente total, você está bebendo água demais. Se tiver o amarelo mais escuro, está bebendo água de menos. Se tiver amarelo muito escuro, né? Por exemplo, um amarelo assim, e com espuma, além de você estar bebendo pouca água, você está perdendo proteína pela urina. Pode ser um problema renal, enfim. Então, não espere sentir sede. Quando você está sentindo sede, você já está desidratado. Então, o ideal é você andar com a garrafinha do seu lado, sempre, e a cada 20 minutos, um golezinho. Não ficar pensando nessa... Agora, os 8 copos d'água por dia é uma boa opção para quem esquece. Então, já é o mínimo, né? Tomar suplementos vitamínicos compensa uma dieta pobre em nutrientes. Verdade. A suplementação, cada vez mais, ela é necessária. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais tempo de comer uma refeição equilibrada. Acorda apressado, acorda atrasado, não tem empregada, come pão. É uma dieta monocromática. Você não come, é muito difícil uma pessoa que come alimentações coloridas várias vezes ao dia. E outra coisa, eu como produtor rural, mais uma vez eu digo, nós temos terreno aqui, nós plantamos coentro. Quando esse coentro é vendido, o solo é preparado para plantar o que de novo em cima? Coentro de novo. 10, 20, 30 vezes coentro ali. E o solo nem sempre fica enriquecido, vai se empobrecendo cada vez mais. Aquele coentro que tinha, digamos, magnésio, que tinha algum nutriente que ele tinha no primeiro plantio, no 10º já não vai ter mais. Então os alimentos estão empobrecidos devido a isso que a gente chama de monocultura. A mesma cultura de vegetal ali sempre. É uma prática no Brasil. Então, nós precisamos suplementar. A suplementação é muito importante para poder dar aquilo que a gente não está conseguindo pela alimentação. Certo. Doutor Dayan, agora retornando para as perguntas, né, finalizando esse quadro, retornando para as perguntas, partindo também sobre esse princípio, sobre como a alimentação saudável influencia na nossa qualidade de vida, a prática regular de exercícios físicos pode afetar a nossa saúde? Em que sentido? O exercício físico é uma coisa fundamental para todo ser humano. O movimento, ele gera energia para a gente ter alegria, ter vitalidade, produzir dopamina, serotonina, os hormônios do prazer, da felicidade. Fora isso, você quando se movimenta, você melhora a tua qualidade muscular. E o que vai levar a gente a um nível mais elevado de vida, principalmente depois dos 60, 70, é a poupança mais importante que a gente tem que ter na vida, é a massa muscular. Se você vai morrendo à medida que você vai perdendo essa massa muscular, vai virando um velhinho enquirquilhado. Já ouviram falar desse termo? É um velhinho enquirquilhado, aquele... Então não precisa ser um velhinho enquirquilhado. Você pode ser um velhinho forte. Então, um velho forte. Então, e isso, quando você começa a perceber que você não consegue mais atravessar uma rua correndo, você diz, rapaz, eu estou envelhecendo de verdade, estou perdendo minha massa muscular. Por que é que você acha que o velho... Imagine, lembra de alguém que você conhecia velhinho. Você prestou atenção que ele arrasta os pés no chão?
o velhinho ele anda arrastando os pés. Por quê? Porque ele não tem mais força de levantar a perna direita. E são pequenos movimentos, até chegar ao ponto dele não conseguir limpar o caneco quando vai fazer cocô. Não consegue mais, gente. Chega uma idade que ele está tão travado, exercício físico é fundamental para você conseguir viver uma vida com vitalidade, né? Como a predisposição genética pode influenciar no desenvolvimento de doenças vasculares? Hoje em dia se sabe que a maior parte das doenças ela vem pela epigenética, que é a influência do meio ambiente na genética. Então, a genética ela é importante, mas não é o mais importante. Você tendo uma carga genética, a gente sabe que a gente não pode não virar refém dessa genética. Existe um perfil genético para doenças cardiovasculares? Sim, para infarto, AVC, as trombofilias, ou seja, você coagular o sangue mais facilmente dentro dos vasos. Isso é possível, mas você pode completamente, digamos que, frear essa genética com hábitos diferentes de vida. Você pode deixar essa genética caladinha ali, assim como é para o câncer, assim como é para outras doenças. Então, é possível sim você deixar essa genética em silêncio e você viver, e não virar refém dessa genética. Mas se você continuar com os hábitos, a genética vai proporcionar, principalmente infarto, AVC, trombose. Então é muito importante essas pessoas que já sabem que tem, não precisa nem fazer exame, já sabem que tem um histórico na família de mortes por infarto, AVC, você tem que ter mais cuidado. Como, por exemplo, exercício físico, como usar constantemente uma coisa que é um remédio natural que afina o sangue e que ajuda a evitar infarto, por exemplo, água de alho. Mas como é isso? O alho, barato. Você pega o alho todo dia e corta, pica 2 dentes de alho, coloca em 2 dedos d'água, tampa e deixa ali na geladeira o dia inteiro. Quando for à noite, você bebe. Todo dia à noite. Desde que você não vá fazer amor depois do alho, porque aí você pode cometer uma separação depois disso, né? Mas outra coisa, AS infantil, para afinar o sangue também. Coenzima Q10, que é uma suplementação maravilhosa também. O magnésio. Então tem muitas coisas que você pode colocar no dia a dia para melhorar essa circulação. Sobre esses suplementos que o senhor abordou agora, como os fatores genéticos poderiam influenciar no uso deles? Será que algum paciente que tem alguma predisposição genética pode ter uma variação nesse tratamento? Isso, você tem que conhecer, basicamente, quais são os suplementos que podem ter alguma alteração dependendo da genética daquele paciente, né? Por exemplo, você o ácido fólico. Quando você vai administrar o ácido fólico, você tem que fazer um estudo genético da pessoa para saber se aquela pessoa tem uma enzima que ajuda na absorção e no uso desse ácido fólico, senão você pode causar problemas. Então não é só chegar e sair comprando eu quero esse aqui de A a Z. Não, você tem que saber quem é você, o que é que você tem de alteração. Então, as questões genéticas, elas são importantes e precisam ser conhecidas e não negligenciadas. Inclusive, uma coisa que eu sonho um dia em fazer, é uma espécie de inteligência artificial onde a pessoa carregue, sei lá, por chip, por alguma coisa, e isso seja detectado nos aparelhos de um hospital ou em consultório médico, onde você, imagina, você chega aqui no consultório, você, né, aí o médico já vê todo o teu histórico, vê tuas doenças, o teu perfil genético, então isso é um sonho, né, as tuas alergias. Então hoje, por exemplo, morre muita gente ainda de dipirona, porque tem alguma alergia e a pessoa chega no hospital e usa a dipirona. Então a mesma coisa acontece com os suplementos, deveria ser uma coisa personalizada também. Certo. E agora a gente queria saber uma dúvida também da sua especialidade, né? Que você poderia nos explicar o que é a abordagem ortomolecular e como ela difere de outras abordagens de saúde e bem-estar. Lembrando que, na verdade, a minha especialização básica, onde eu comecei, foi a cirurgia vascular, né? Então, eu fiz cirurgia vascular, depois eu fiz endovascular, que é a parte de colocar stent, endoprótese. A ortomolecular foi o primeiro passo que eu dei dessa medicina mais integrativa, que a gente chama. Integrativa porque integra o ser humano como célula, como órgão, como, pelo menos deveria fazer isso. Psicológico, comportamental. A visão integrativa é aquela pessoa, quando, por exemplo, se eu estiver te consultando, eu não vou ver o estômago da Camila, eu vou ver a Camila como pessoa.
Camila chega para mim e está dizendo que está com dor no estômago. Eu, como médico integrativo, eu não vou pedir só uma endoscopia e passar o omeprazol, que é o que é feito isso hoje em dia. Eu vou perceber o olhar da Camila se está triste, eu vou perguntar se está tudo bem com ela, e ela vai depois me dizer que brigou com o namorado semana passada e que está sem falar com ele há 15 dias. Aí eu, é isso aqui, por isso está queimando o estômago. Eu vou suspeitar que existem coisas por trás, né? Eu vou procurar saber, eu vou ver a tua pele, saber se a tua pele está boa, olhando assim, ela não tá se alimentando direito, vou perceber o cabelo caindo, eu vou ter que olhar o ser integral. E não só baixar a cabeça, carimbar e passar a receita. É isso que a gente busca. Então, a ortomolecular, ela não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Regional e Federal de Medicina. Mas ela é uma prática médica onde vem do orto, que é o quê? Deixar reto. Daí vem a ortopedia, deixar o braço reto. Então, ortomolecular é retificar as moléculas. Fazer as moléculas do teu corpo funcionarem de uma forma ideal. A ortomolecular, ela é pouco, porque ela não resolve também as outras questões, que são as emocionais, psicológicas. Tem gente sofrendo de câncer por mágoa. Então, isso não é achismo. Existem pesquisas mostrando a relação de coisas emocionais com doenças graves. Pessoas com Alzheimer são pessoas mais ansiosas e isoladas socialmente. Tem muita relação. Então, a ortomolecular vai muito na molécula. Mas se você olhar hoje em dia, o que é que acontece? As pessoas ficam só mudando o nome das práticas para fazer modinha. Hoje, o que chamam de nutrologia e medicina integrativa é a mesma coisa da ortomolecular que se fazia há 10 anos atrás. Que é o quê? Ter uma visão mais integral. O grande problema é que essa galera que faz essas medicinas mais naturais, digamos assim, terminam só fazendo aquilo de forma seletiva também. Parece que o ser humano tem uma tendência a manter só um foco. Ou seja, hoje ainda existe uma carência muito grande do profissional médico que vê a pessoa como um todo, que é o clínicozão antigo de antigamente, que visitava a pessoa a cavalo, que chegava lá, era o médico da família, que conhecia as pessoas da família, o ambiente dela. O médico que começar a fazer isso a partir de hoje, esse vai ajudar muita gente e vai ganhar muito dinheiro. Porque ele vai ver a pessoa realmente de uma forma integrativa. Tem paciente que só está precisando de um abraço. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma paciente minha que ia no meu consultório, quando eu atendia como cirurgião vascular, a cada 6 meses. A única coisa que eu fazia com ela, ela se mantinha bem. A única coisa que eu fazia com ela era pedir para ela cantar e eu gravava. Ela cantava, porque ela era uma senhorinha carente, cantava na igreja. Ela cantava lindissimamente, né, em latim. E eu gravava no meu celular, quando acabava a gente ia assistir juntos. Eu batia palma para ela. E ela adorava. Ali era 6 meses de alegria. Então, era só isso que eu fazia. Mantinha as medicações, tal. Ela gostava. Tanto é que eu deixei de atender. Ela continua se consultando com a minha esposa e quer cantar para ela também. Só que minha esposa tem outra pegada, não é essa de... Mas às vezes ela tem que cantar também. Então o paciente quer amor, quer carinho, quer... Então, mas não sei se eu respondi direito. A ortomolecular é mais ou menos, é mais molecular. O grande problema é que às vezes as pessoas estão esquecendo as outras áreas e trazendo só para essa parte mais natural também. Nem tudo se resolve só com suplemento. Nem tudo se resolve só com hormônio. Nem tudo se resolve só com quimioterapia. É juntar tudo de verdade, né? Como a abordagem ortomolecular se relaciona com a genética na promoção da saúde e prevenção de doenças? A genética, ela dá... Eu vejo a genética muito como revólver armado, cheio de bala para atirar em você, né? Só que a ortomolecular, ela mantém esse gatilho sem bater. Ela te ajuda a equilibrar as moléculas e você não atirar. Você pode atirar do mesmo jeito, mesmo tendo a ortomolecular, pode, mas a chance vai ser menor. Enquanto que você, com hábitos ruins, com um péssimo estilo de vida, você vai atirar. Então, mas você pode manter essa bala aqui, com esse revólver apontado para você a vida inteira e ele nunca disparar. Então, a ortomolecular, ela vai ajudar a cuidar desse perfil genético caladinho, né? E para finalizar, doutor Dayan, para alguém interessado em seguir a sua área de atuação, por onde você recomendaria começar? Boa pergunta. Eu acho que você não deve se limitar, se eu pudesse voltar ao passado, não deve se limitar só ali a quando terminar a faculdade,
pensar em fazer uma pós. Se você já sabe que você quer fazer uma coisa parecida com o que eu faço, já vai praticando treinamentos durante a faculdade. Que tipos de treinamentos? Se você quer uma medicina mais natural, procura fazer um curso digital aí de alguma medicina mais integrativa. Tem muitos na internet. Muitos aceitam. É só você pagar que você faz, não precisa ser médico, não. Tem gente que nem é estudante de medicina e faz. Então faz, vai procurando aprender para você, quando se formar, já está bem informado. Vai acompanhar profissionais da área, vai atender junto com essas pessoas. O que eu vejo muito hoje são os estudantes de medicina muito acomodados, assim, se limitando a fazer prova. Deixa eu fazer prova, aí horas e horas de descanso, perdendo muito tempo em rede social, vendo YouTube, Instagram e vendo TikTok, gente, ir pra festa, tudo bem, eu também ia muito para festa, mas com excesso de festa, excesso de cachaça, ressaca no outro dia, então beba, tome umas, mas separe o tempo para você estudar, faça cursos e procure uma pós-graduação de uma pessoa competente, né? Uma pessoa referência no Brasil, uma pessoa que tenha... eu pretendo um dia, em breve, montar um negócio desse aí. Eu não tenho ainda, mas eu quero montar exatamente isso, uma pós-graduação para formar não só médicos, mas profissionais de saúde num método integrativo real, entendeu? Que envolva tudo isso. Porém, se você fizer tudo isso e você não tiver habilidade com redes sociais, que é o que vocês estão aprendendo aqui, né, também você não vai saber vender o que você está fazendo. Então é importante que você invista numa boa comunicação, aprenda a se comunicar, aprenda a gerir as redes sociais e ajudar as pessoas através da internet. Porque é que eu vejo muitos médicos fazerem hoje na internet, que é triste. Bota a foto do consultório, a médica toda bonita, apontando assim, aí bota, sei lá, um tratamento a laser. Isso não ajuda. O que ajuda é conteúdo que vai transformar a vida do povo. Então faça um vídeo, vou dar um exemplo da dermatologista, que eles estão muito na internet. Faça um vídeo ensinando uma máscara caseira para a pessoa botar na pele e melhorar o aspecto da pele. Depois de você ensinar essa máscara caseira, passe 3 meses orientando aquela pessoa através do Instagram sobre como ela pode cuidar da pele, o que ela tem que comer, quais as receitas. Aí depois de 3 meses você diz onde é que você atende. A pessoa vai querer se consultar com você. Mas não é só a propaganda da clínica, do consultório. Então eu acho que procurar uma boa pós-graduação, sou muito defensor ainda de qualquer tipo de pós-graduação, na minha área, você fazer uma residência tradicional antes de clínica geral. Né? Isso fez muita diferença na minha vida como médico. Uma coisa é você estar lá na residência, dormindo no hospital, dormindo do lado do paciente, segurando na mão do paciente quando ele está morrendo, quando ele está sobrevivendo a um acidente grave. Então, dando plantão, trocando de colega só para dormir do lado daquele paciente, para ele não morrer durante a madrugada, entendendo realmente o que é o corpo humano, vai te fazer um médico melhor do que um médico de pós. Porque hoje o que é que a gente está vivendo? Médico de pós-graduação, que é aquele médico que vai uma vez por mês para um cursinho e ali todo mundo bonitinho, arrumado, batendo foto para o Instagram e nunca tocou num paciente. Né? E aí quando vai tocar de verdade, não tem noção. É um médico de receitas copiou, colou. Eu sou nutrólogo, eu emagreço o povo, tá aqui. Copiou, colou, você olha para a cara da mulher, a mulher cansada, a mulher não vive aquilo. Você tem que viver aquilo que você fala. Você tem que ser uma verdade ambulante. Você vai vender o quê? Saúde? Então você tem que ser uma pessoa saudável. Porque você tem que inspirar aquele seu paciente. Seu paciente tem que querer ser igual ou melhor do que você. É igual ao educador físico. Você vai confiar no educador físico barrigudo? Não vai. Você vai confiar num coach que te promete riqueza, prosperidade, se o cara anda de Chevette? Não vai. Então você tem que respirar aquilo que você está vendendo, né? Então, é basicamente isso. E procurar cursos bons para isso. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Você comentou sobre mídias sociais, né? Sim. Como isso é importante para nós, futuros médicos, e como você acha que isso revoluciona a saúde? Isso é quase 100% importante para vocês. Assim, sem mídia social, acho muito difícil os médicos no futuro sobreviverem. Então, quem vai sobreviver? Quem estiver na rede social, entretendo as pessoas, porque não é só levar, oi, bom dia, eu sou a Lívia, vim aqui falar da diabetes. Acabou, já pularam o teu vídeo. Então você tem que criar uma forma interessante de prender aquela pessoa nos primeiros segundos. Isso é hoje, daqui a um ano eu posso estar falando outra coisa. Porque quando eu comecei no YouTube há
10 anos atrás, era desse jeito. Oi, gente, bom dia, eu me chamo Dayan Siebra, eu quero aqui falar para vocês sobre o... Hoje já teriam me desligado. Então hoje eu tenho que começar jogando açafrão na minha cabeça, para o povo ficar no vídeo até o final. Por quê? Porque a geração TikTok, o TikTok está acabando com nossa mente. E as pessoas não querem mais assistir nada que não seja rápido, que não prenda atenção e que não entreta. Então você tem que prender a atenção da pessoa. Estou citando o exemplo de jogar corpo na cabeça, mas é um exagero, às vezes nem tanto. Então você tem que prender a pessoa, tem que entreter. Ninguém quer uma coisa formal. Eu me chamo, ninguém quer isso. Assistir aula é um saco, ninguém nunca... Então é entretenimento, uma coisa divertida, uma coisa que passe a informação. Você tem que sair do vídeo com uma emoção. Que é justamente o que o senhor aborda. Eu procuro fazer isso. Então você tem que sair com raiva de mim, ou tem que sair indignado comigo, ou me amando, ou chorando, ou rindo. Então você tem que mexer com as emoções da pessoa para ela poder depois querer ver de novo, ou querer ver. Então é mais ou menos isso. E tem que ser verdadeiro. E você tem que estar todo dia naquele processo. Antes de vir para cá hoje, eu já fui fazer um vídeo. Né? Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu quis fazer um vídeo hoje sobre pedra nos rins. Se eu começo o vídeo, você sabe o que causa pedra nos rins? O pessoal já pula. Então, eu preciso começar o vídeo mostrando o limão e a castanha, dizendo, com esses 2 alimentos, vou te ajudar a não ter pedra nos rins. Aí a pessoa fica. E aí eu vou começar a falar. E tem que ser uma fala muito... Né, bem estruturada e que leve em 1 minuto e meio. Claro que isso é o modelo do Instagram, o modelo do TikTok, do YouTube é outro. E aí, muita gente precisa de uma equipe para ajudar isso. Esses investimentos vão ser necessários daqui para frente. Tem uma equipe de marketing, uma equipe que ajude nesses conteúdos. Antigamente era o quê? Era uma secretária de consultório que você pagava. Hoje a secretária é importante ainda, mas você vai ter que ter essa visão de marketing, que as pessoas... O médico tem crença de que é feio, que não pode, que o Conselho Regional de Medicina precisa evoluir, entender que é importante isso, que não é picaretagem, não é charlatanismo, não é me acusam muito de sensacionalismo médico, né? Por quê? Porque eu brinco, porque eu faço, porque eu chamo a atenção, não é sensacionalismo, isso é você divertir as pessoas, é você chamar a atenção. Então, mas tem que usar a rede social. E por enquanto é o quê? Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Não precisa fazer dancinha necessariamente, se não quiser fazer dancinha. Mas pode também fazer a dancinha, desde que não seja ridículo. Mas cada um vai achar o seu jeito de fazer, desde que seja você de verdade, né? Ei, gente, eu tô olhando ali pro relógio, parece que tá perto de acabar, vai estar tão bom o nosso papo aqui. Sim, mas... Eu acho que eu falo demais. Viu? Não, é isso. É um prazer é um prazer ele receber sempre. Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz de estar com você em casa, muito feliz de estar com essas meninas prodígios aqui, viu? Então, no terceiro período da Faculdade de Medicina, já fazendo esse trabalho maravilhoso. Agora a gente tem que dizer as redes da gente ali, né? Como é que vai para se inscrever nesse canal aqui? Tá no Gene. Tá no Gene, aqui embaixo, se descer aqui, é só clicar, se inscrever, né? Vocês têm Instagram também com esse perfil? Sim, o Tá no Gene e também o Instagram do nosso projeto de extensão, né? Que ajudou a gente a desenvolver esse lindo projeto, e é o Progesal. E olha, contem comigo para eu precisar, viu? No dia que quiserem que eu venha só bater papo aqui, junto com o convidado que também vem, eu adoro participar do podcast, viu? Gente, não acabou ainda. Tem um presente aqui para o nosso convidado, Sério? mais que especial. Olha, um kit de sono, já que você gosta tanto de viajar. Oh, que maravilha, rapaz, tão lindo. Vocês, olha só que carinho, rapaz, tá bonito. E viseira, né? Máscara. Olha só, rapaz, tá no Gene, né? Lindíssimo, chique demais. Eu descobri um dia desse. Vocês sabem como é que usa isso no avião? Assim, né? Eu soube que não. Disse que é para usar ao contrário, assim, ó. Para você deitar a cabeça aqui de lado. É bem mais interessante, né? E nos aviões que a gente tem pego ultimamente, que é só a cadeirazinha mal deita, né? Gente, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz pela receptividade, pelos presentes, pela energia boa aqui, viu? Muito obrigado. A equipe toda aqui, a equipe técnica, né? Então, que está nos bastidores que vocês não estão vendo. A energia faz muita diferença no ambiente, viu? Tá no Pod. Tá no Cash. Tá no Gene. Muito bem.